Então, meu nome é Cristina, eu sou trabalhadora voluntária aqui da Casa Espírita Edgar Armon e farei a preleção da noite de hoje para todos nós. Então, eu convido a todos nós para que fechemos os nossos olhos neste momento e que assim possamos respirar bem fundo e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. Vamos nos sentindo fortalecidos e amparados por este Pai que tanto nos ama e que neste momento nos dá a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para falar em nome de Jesus. E assim vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, este anjo preposto por Jesus para ser o guardião de nossa pátria. Nosso anjo de guarda. E assim vamos nos ligando também à nossa mãe Maria de Nazaré, mãe bendita de amor, que nos acalenta no seu colo de mãe, que neste momento nos envolve no teu manto azul. E assim vamos nos sentindo fortalecidos e amparados e vamos chegando até o Mestre Jesus e a este Mestre. Vamos agradecer por ter nos deixado o seu Evangelho de amor, seu Evangelho de luz. E assim, agradecidos, vamos pedindo licença, Mestre, para falar em teu nome na noite de hoje. Através de ti, vamos chegando até o Pai de nossas vidas e a ti, querido Pai. Agradecer por ter nos dado mais um dia de vida neste planeta, por ter sido nós os convidados na noite de hoje. E assim vamos agradecer, sempre agradecer, com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema do Evangelho de hoje nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nos itens 3 e 4. Nós vamos falar exatamente no item 3. Então, o tema é o Cristo Consolador. Primeiramente, nós vamos falar deste tema e vamos fazer uma breve leitura deste item 3. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está maduro. Para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, todas as coisas é o Espírito de verdade, deve vir mais tarde ensinar todas as coisas que Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar o que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Primeiramente, nós vamos nos lembrar, Jesus nos falou que ele iria nos deixar num momento, mas que ele enviaria o Cristo Consolador. E nós temos isso escrito lá na Gênese, a Gênese no capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos ter toda uma leitura que vai nos falar sobre o caráter da revelação espírita. Primeiramente, nós vamos fazer uma reflexão a respeito do que Jesus nos falou e nós vamos encontrar o que Jesus nos falou, Allan Kardec, falando na Gênese. Então,
Primeiramente, Jesus nos fala que Ele vai nos enviar um outro Consolador. Então, Jesus, as suas mensagens são consoladoras. Suas mensagens são de amor. Sua palavra traz docilidade, mansidão. Então, Ele nos fala que vai nos enviar um outro Consolador. O primeiro Consolador é Jesus. E o segundo que Ele nos promete, quando Ele fala aqui, quando estivermos maduros, para que possamos compreender a mensagem. E aí Ele nos fala: ensinar todas as coisas para vos fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Então nós devemos nos fixar nessas mensagens, nessas palavras que essa mensagem nos traz. E aí Allan Kardec nos fala sobre, no capítulo 1 da Gênese, o caráter da revelação espírita. Jesus veio primeiro e depois nos enviou um outro Consolador. E aí nós vamos entender o quê? Nós vamos compreender que esta revelação nos serve para quê? Primeiro vamos nos lembrar o que significa revelar. Revelar, segundo a raiz da palavra, ela vem do latim, do verum, latim, que significa descortinar, retirar o véu. Então nós passamos muito tempo de nossas existências, de várias encarnações, com o véu muitas vezes da ignorância. Quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento, da passividade em descobrir as coisas. Nós passamos muito tempo aceitando o quê? Aquelas tradições religiosas que muitas vezes não nos acrescentavam muitas coisas, mas que nós aceitávamos porque vivíamos naquela situação. Porém, com o advento da ciência, século 17, 18 e 19, houve o quê? Um avanço muito grande na ciência. Então, o que na verdade nos trazia essa passividade das coisas, de aceitar as coisas sem questionar, a ciência nos trouxe o quê? A ciência nos trouxe a astronomia, que nos revelou o mundo astral que até então nós não conhecíamos. A ciência nos trouxe a geologia, que revelou a formação da Terra. Também nos trouxe a fisiologia, que nos falou sobre as funções do nosso organismo. E nos trouxe também a lei da gravidade de Newton. E aí, através dessa ciência, foi possível que nós descobríssemos o quê? Os mistérios da natureza, que são essas revelações que foi nos dada pelo nosso Pai, com a evolução de nós mesmos. Nós viemos evoluindo através das nossas encarnações e conseguimos compreender, através do advento da ciência, conseguimos compreender que muitas vezes deturpamos lá atrás as mensagens do Cristo. Por que nós deturpamos? Porque as mensagens, ao longo dos séculos, elas foram deturpadas. E que nós sabemos tanto que isso é verdade, que a história nos conta, A história, não as religiões, e sim a história nos conta que nós tivemos um momento da Inquisição. O que foi a Inquisição? A Inquisição era o momento em que aquelas pessoas que não acreditavam nos dogmas religiosos, elas eram mortas. E elas eram tidas como hereges. Aquele herege, aquele que nega o Cristo.
Então houve uma deturpação das mensagens de Jesus aí, não só aí, em vários momentos da história. Porque Jesus nos ensina o quê? Amarmos uns aos outros. Primeiramente a nos amar. Se nós nos amamos, nós devemos compreendermos uns aos outros, aceitarmos uns aos outros, aceitar o outro da forma com que ele é. E não simplesmente julgá-lo porque ele não tem a mesma opinião que nós, que ele não segue os mesmos valores religiosos que nós. E aí houve o quê? Com essa deturpação das palavras de Jesus, da mensagem de Jesus, a humanidade se esqueceu dos valores morais. E a ciência veio trazer o quê? Os valores materiais. E através dos valores materiais, nós fomos nos esquecendo de Deus. Muitos de nós, muitos da humanidade se tornaram céticos. Por quê? Porque a razão, ela foi se desenvolvendo. E os valores, a razão através da ciência, nós fomos desenvolvendo a razão. E os valores morais, nós fomos nos esquecendo. E aí houve o quê? Houve essa negação de Jesus, do Pai, houve da mensagem de Jesus. Houve uma negação de tudo que Jesus nos trouxe. E aí Jesus nos desperta através do quê? Através da luz do Espiritismo. Jesus nos desperta com esse novo Consolador, porque nós estávamos ainda preocupados com o desenvolvimento da ciência. A humanidade estava toda voltada para o século XVIII, que foi a Revolução Industrial, que houve a Revolução das Máquinas e foi um advento. Ao século XIX, que também nós evoluímos, século XX. E quando tivemos aí a física quântica, que foi responsável pela aplicação da mecânica, da física mecânica, que é a base do funcionamento dos nossos computadores, dos nossos smartphones e até da ressonância magnética. Ou seja, nós estávamos muito voltados para a ciência e estávamos esquecendo os nossos valores morais que Jesus nos trouxe. Amarmos uns aos outros, que nós sejamos mansos e pacíficos. Nós a humanidade ficou muito orgulhosa porque conseguiu compreender a ciência. Nós tivemos aí grandes pessoas envolvidas em todas essas descobertas que nós estamos citando. Nós tivemos Copérnico, nós tivemos Galileu, Newton, nós tivemos Lavoisier e nós tivemos Einstein e muitos outros. Só que essas pessoas, eles negavam, dentro das suas descobertas, muitos deles negavam a existência de Deus. E aí, Jesus veio nos despertar. Despertar para quê? Para as pessoas evoluídas, a razão estando à luz aí. Nós retiramos aquele véu que nos encobria, retiramos descortinamos, aquilo que nós não conseguíamos enxergar. Só que aí Jesus veio nos lembrar que precisamos sim desenvolver os valores morais. Precisamos, através da ciência que foi nos dada pelo nosso Pai, que foi nos dada, por quê? Para que a gente possa descobrir as curas das doenças no século XXI, que nós possamos até fazer tratamentos com essas tecnologias novas. Só que nós não podemos negar a existência de Deus, porque Ele que criou tudo isso, Ele que nos deu a oportunidade. E nós não podemos esquecer, então Jesus vem nos trazer o quê? A luz desta razão. E aí a espiritualidade, amiga, vem nos trazer mensagens, Através de Allan Kardec, nós temos os livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos a Gênese, que nós citamos aqui. E todo o capítulo 27 da Gênese vem nos falar do Consolador prometido. Então, por que Jesus nos fala sobre o Consolador prometido? Porque nós estávamos ainda em estado latente. Nós nos esquecemos do nosso compromisso
que Jesus confiou em nós, para que nós pudéssemos fazer a diferença. Sois aqueles, eles falam, a luz do mundo, sois a luz do mundo. Nós temos a luz do nosso Pai, que é uma centelha divina que trazemos. Só que nós nos esquecemos de fazer brilhar essa luz. E aí Jesus vem nos lembrar. Então todo esse capítulo 26 e 27 da Gênesis vem falar sobre o Consolador prometido. E aí ele nos fala que no passado nós não estávamos preparados. Por quê? Como nós falamos, nós tínhamos ainda aquele véu que nos fechava. Só que hoje nós estamos preparados. Hoje a ciência vem nos provar muitas coisas. A ciência está junto, né? Ciência e razão. Ciência e razão. Então, nós, através da nossa razão, nós vamos descortinando aos poucos o quê? Aquilo que estava latente. Então, Jesus vem nos lembrar. E aí, Jesus vem nos falar das mensagens, as suas belas palavras. E aí nós devemos entender que antigas concepções não nos ajustam mais. Antigas concepções não têm mais um ajuste com a nossa fé, porque hoje a nossa fé, ela está imbuída em quê? Em razão. Então fé e razão está junto. Então aquelas concepções que nós trazíamos aí de tantas e tantas épocas, não nos faz mais bem, não nos completa. E nós precisamos compreender que a ciência, ela tem que estar junto com a religião, para que a gente possa então praticar o bem. Porque hoje nós sabemos que nós estamos aí com a lei de ação e reação. Nós estamos imbuídos pelas leis da natureza. Toda ação que nós fazemos, nós temos uma reação. Então, se praticarmos o bem, nós teremos o bem de volta. Porém, se fizermos o mal, nós vamos ter que trazê-lo para nós, para podermos trabalhar com ele. E tudo hoje nós sabemos. Então, nós temos inteligência para compreender. E o que Jesus quer de nós neste momento, hoje, século 21? O nosso planeta está passando por uma fase de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então Jesus quer que nós nos despertemos. O que Jesus quer de nós? Que nós possamos recuperar a palavra do Mestre. Que nós possamos não só recuperar a sua palavra, mas recuperar o quê? Tudo que Jesus viveu. Então, Ele quer de nós que nós trabalhemos, que sejamos homens de boa vontade, porque Ele já nos trouxe o Consolador prometido, do qual Ele nos prometeu, o outro Consolador. Basta que nós queiramos, basta que nós possamos colocar em prática. E hoje, nós não podemos mais fugir das nossas responsabilidades. Somos todos irmãos. Vamos auxiliar uns aos outros, vamos nos amar uns aos outros como Jesus nos ensina, vamos fazer a nossa hora, né? Como diz o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A hora é agora. Vamos fazer a hora de nos auxiliarmos uns aos outros, de auxiliar tantos irmãos que sofrem. É isso que Jesus quer de nós. Que nós possamos estender as nossas mãos quando o nosso irmão nos procura, até aquele irmão que vive lá na nossa casa junto conosco, que muitas vezes nós passamos por eles e nem cumprimentamos, porque o nosso orgulho é mais forte. Que possamos retirar de vez o nosso orgulho, a nossa mesquinhez, que são chagas que nos atrapalham a nossa rota. Porque a nossa rota hoje é em busca do Pai, e nada pode nos atrapalhar, mas depende de nós, porque assim como Jesus nos fala, nós temos o livre-arbítrio, as nossas escolhas, somos frutos das nossas escolhas, e não adianta dizermos que nós não escolhemos, porque nós sabemos o que estamos escolhendo, porque como foi falado aqui, século 21 nós temos a razão evoluída, a ciência está do nosso lado, a filosofia, o entendimento das coisas.
basta que queiramos. Vamos nos lembrar dos nossos irmãos que no passado, quando eles procuravam desviar o caminho que era traçado pelos dogmas, que eles eram punidos, como nós citamos aqui, pela Inquisição, pela guilhotina, e eles muitas vezes não negavam, eles morriam pela palavra de Jesus, morriam pela fé que eles tinham e que eles acreditavam. Hoje nós não temos mais essa necessidade de escondermos aquilo que pensamos. Hoje nós não temos mais essa necessidade de sermos mortos pelo que pensamos, pelo que falamos. Então nós vivemos uma nova era, um novo tempo, em que Jesus abre os seus braços e nos convida a viver a sua palavra, a viver o seu evangelho de luz, o seu evangelho de amor. Então que nós possamos fazer o agora, possamos fazer o hoje e possamos deixar que esse novo Consolador possa estar conosco. Vamos praticar as mensagens de Jesus, não só como faladores das mensagens, mas sim como exemplos vivos das mensagens de Jesus. Possamos nos amar uns aos outros, que Jesus possa nos abençoar sempre e que possamos sempre fazer a compreensão das coisas. Se tivermos dúvidas daquilo que estamos tentando aprender, que procuremos as pessoas que compreendem um pouquinho mais para nos clarear, procuremos auxílio daqueles que já praticam o Evangelho há algum tempo, que possamos nós compreender que é chegada a hora de todos nós estarmos juntos e que o nosso caminho é a luz. Nós somos espíritos eternos que buscamos o nosso Pai, retornar para a casa do Pai. Um dia voltaremos. Que Jesus nos abençoe, que possamos fechar novamente os nossos olhos e que assim, através dessa paz, deste ambiente, vamos agradecer a Ti, ó Mestre Jesus, pela oportunidade de falar em Teu nome. E assim, que essa luz que recebemos neste momento, possamos voltar para os nossos lares e levar para os nossos companheiros que lá se encontram, os nossos familiares. E assim, que possamos compreender a mensagem do Mestre Jesus e não mais uma vez deturpá-la. E agradecemos todos os dias pela oportunidade que estamos tendo neste planeta, de aprender. E assim, Pai, possa nos envolver sempre com a luz da razão. Agradecidos, vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Que possamos ficar em silêncio para que possamos aproveitar a segunda parte dos trabalhos da casa. E muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Que Jesus os abençoe a todos e abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite.